Olá, pessoal! No programa de hoje, eu converso com Joaquim Barbosa, advogado e vice-presidente da Comissão de Direito Educacional da OAB Santos. A pergunta geral é: a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo ofereceu uma boa alternativa para a educação durante a pandemia? Olá, Joaquim, tudo bem? Olá, Vivian, tudo certo e com vocês aí? Obrigado pelo convite. A Comissão de Direito Educacional da OAB Santos agradece. E aproveitando, nós já vamos responder a sua pergunta geral. O governo do Estado de São Paulo tem implementado uma estratégia que disponibiliza ao aluno duas vias de acesso às aulas remotas. A primeira é através da televisão, em que o aluno assiste às aulas em canais educativos do governo, no período da manhã ou no período da tarde, dependendo da sua turma e do seu cronograma. Porém, caso o aluno prefira, ele pode optar pela segunda via, que é pelo aplicativo do governo no celular. Vale ressaltar, Vivian, que para viabilizar esse acesso pelo aplicativo, o governo do estado de São Paulo fez uma parceria com as operadoras de telefonia, estabelecendo o uso desse aplicativo para que não consuma os dados de internet daquele aluno, sendo de forma gratuita. E depois de assistir às aulas, o aluno deve realizar as atividades e enviá-las aos professores, para que seu aprendizado possa ser verificado. Cada escola possui sua autonomia para definir a sua metodologia. Algumas, por exemplo, criaram blogs, outras criaram grupos no WhatsApp. Porém, caso o aluno não tenha acesso a nenhum tipo de meio eletrônico, WhatsApp, TV, nenhum meio, é necessário que o pai, o responsável desse aluno, vá à escola, retire as atividades impressas, o aluno responde essas atividades, o pai ou o responsável volta com essas atividades para a escola, e aí sim a escola consegue dar um feedback, né? E traçar novas estratégias para aquele aluno necessitado. Perfeito, Joaquim. E no entendimento da comissão, essa é uma estratégia que gera exclusão de quem não consegue acessar esses meios? Olha, Vivian, esse não é um entendimento da comissão. Não vemos como uma estratégia de exclusão. Na verdade, é uma estratégia que tenta atingir o maior número de pessoas diante de uma situação excepcional que estamos vivendo. É óbvio que a aula presencial é o ideal. É o convívio com os amigos, professor, o olho a olho. Mas, infelizmente, diante da nossa necessidade atual, precisamos implementar outros recursos. O governo deve priorizar sempre em primeiro lugar a vida e a saúde dos alunos e dos seus familiares. Na realidade, em que o distanciamento é uma necessidade, o ensino remoto se torna uma forma viável. E no entendimento da nossa comissão, a melhor estratégia que temos atualmente hoje é o ensino remoto, que atinge a maioria dos seus alunos. Todos sabem que há muitos alunos que não têm acesso aos meios de comunicação, como TV e celular. Porém, o ensino à distância ainda assim é a melhor estratégia, devendo a escola estudar meios alternativos a serem aplicados especificadamente aos alunos necessitados, para não os deixar desamparados. Porém, em maio, 2 meses depois do isolamento, o próprio secretário divulgou que menos da metade dos 3.600.000 estudantes da rede estadual de São Paulo estava usando a plataforma de ensino à distância criada pelo governo. Ainda assim, esse número, ele diz respeito a quem se logou, não necessariamente a quem assistiu aos conteúdos. A escola pública tem cumprido sua função, então? Olha, Vivian, dentro das possibilidades, a comissão acredita que sim. O login dos alunos no aplicativo não é a única forma de controle de presença nas aulas. Há um controle muito forte por parte dos professores, que utilizam lista de chamada, que estão atentos a entregas de atividades, à participação nos grupos, entre outros. Nesse sentido, é muito importante frisar que os professores são peça fundamental, pois são eles que estão na linha de frente, Vivian, dando retorno tanto para o aluno quanto para a escola e, consequentemente, para o governo. Então, o professor tem esse controle de presença do aluno, o que deve ser repassado para a escola, caso o aluno não esteja cumprindo, né, a sua carga, para que a escola possa tomar suas medidas necessárias. Tá, e com toda essa defasagem, a secretaria fala em uma avaliação diagnóstica de cada aluno na volta às aulas
para entender em que nível ele está, né? 2020 é um ano perdido para a educação? Olha, Vivian, primeiramente, a gente tem que entender para que serve uma avaliação diagnóstica. Serve exatamente para identificar onde estão os problemas de aprendizagem, o que o aluno efetivamente aprendeu e deixou de aprender, apontando onde estão as defasagens e, a partir disso, traçar planos para a recuperação desse aluno. Por isso, é muito cedo dizer que 2020 é um ano perdido ou não para a educação. Essa avaliação diagnóstica será fundamental para analisarmos o desempenho dos alunos e, então, poder responder com mais precisão essa questão. Mas vale ressaltar, Vivian, que dentro da própria atuação da escola, o professor já consegue, de certa forma, obter o início desse diagnóstico, com o resultado das avaliações periódicas e das atividades semanais em que o professor passa por os alunos. E isso é muito importante no âmbito interno de cada escola, já serem traçadas estratégias de recuperação dos alunos. Perfeito. Então, para a gente finalizar, Joaquim, como que o poder público pode atuar para corrigir esse período de turbulência? É necessário intensificar cada vez mais o apoio às escolas e aos professores, checando a realidade de cada instituição e analisando como pode ser melhorado o atendimento naqueles mais necessitados, que não possuem os recursos. Esse é o entendimento da nossa comissão. Veja, a sociedade brasileira tem uma cultura de convívio, de muito contato. Se para um adulto já é muito complicado se policiar e manter a disciplina no distanciamento social, imagina, Vivian, para um adolescente, ainda mais para uma criança. A escola, Vivian, é uma aglomeração por natureza. Em uma sala fechada, onde são mantidos entre 25 a 40 alunos, em um período de 5 horas, caso um aluno contaminado esteja dentro dessa sala, a chance é tão grande de contaminar os outros, e inconsequentemente seus familiares, que a comissão entende que no momento ainda, sobre o retorno a volta às aulas, o governo deve se pensar isso por último, e não agora. Bom, Joaquim, então tá, muito obrigada pelo nosso bate-papo e pela sua disponibilidade. Vivian, a comissão agradece. Muito obrigado. Obrigada a você. E o programa de hoje fica por aqui. Até a próxima edição.